mas eu quero começar com vocês. Pega a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 16. Dezesseis, 13. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 16, verso 13. Eu quero ler do versículo 13 ao versículo 19. Você quer ler, doutor? Quer? Aslan, você libera ela para ler? Então tá bom. Então, lê para nós aí, doutora. Indo Jesus... Pera, calma. Tem barulho de folha ainda. Quem encontrou, diga, eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga, eu também vou. É isso aí. Quem fingiu que encontrou e vai ler na tela, diz eu. É isso aí, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. 13. Devagar, lê. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe... Diga assim, Cesareia de Filipe. Não é Felipe, é Filipe. Vamos lá, 1, 2, 3. Perguntou aos seus discípulos. Olhe para cá, Jesus está perguntando, porque nem todo culto é culto de respostas. Tem culto que é culto de pergunta. Tem culto que eu venho com uma pergunta e volto com duas para casa. Aqui eu vim e aqui ele me fez. Jesus tinha uma mania de responder pergunta fazendo outra. É típico dele. Jesus levou os discípulos para um culto não de resposta, mas um culto de questionamento. Provoque quem está perto de você e diga assim: hoje, Jesus não vai responder. Ele vai perguntar. Um aleluia perdido ali. Qual é a pergunta? Vai. Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem... Segura. Esse microfone dela está abafado para mim aqui. Melhora o som. Quem estiver no YouTube já vai falando se o áudio está bom, se a vista está boa, porque tem que mexer na câmera agora, se for para mexer. Nós não podemos perder essa mensagem aqui, porque essa mensagem vai impactar o mundo inteiro, em nome de Jesus. Nós temos aparelho para filmar, tem que ter uma filmagem de qualidade. Pastora Jéssica, domingo de manhã estava amarela. E a mídia não veio para o culto. Daqui a pouco eu quero conversar com a mídia, só para avisar. Volto no 13. Quem os outros dizem ser o Filho do Homem? Jesus está perguntando: o que estão falando sobre mim? Dá uma olhada para quem está perto de você e diga assim: o que você tem ouvido acerca dele? Na internet, no seu trabalho, no meio dos teus vizinhos. Eu tenho pelo menos 3 ateus convertidos aqui. Eduardo, cadê o Otávio? Está aí? Tá aí. E tem outro que está se convertendo também. Então essa pergunta aqui, ela abre muito espaço para muita resposta. O que estão falando sobre mim? Olha a resposta, 14. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Olha para quem está perto de você e diz: está todo mundo errado. Vai. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Segura. O que o mundo está falando sobre mim não me importa. Porque de fato o mundo não me conhece. Eu quero saber o que você está falando sobre mim. Devagar para não dar climão, porque eu estou começando a mensagem agora. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: você tem falado sobre ele? Melhore, diga assim: o que você tem falado sobre ele?
Porque tem gente que senta para falar de futebol. Não é pecado não, fica tranquilo. Tem gente que senta para falar de tudo, até da vida dos outros. Eu queria que o fofoqueiro aprendesse a falar de Jesus e passasse o resto da vida falando só da vida dele. Vai gostar de falar da vida dos outros assim, né? Pergunta aí de novo para quem está perto de você, o que você está falando sobre ele? Porque isso de fato importa. O que estão falando, não importa. O mundo pode estar errado acerca de quem é ele. O problema é quando eu estou dentro da igreja. Não falo sobre ele. Não sei quem é ele. Mas digo que sou seguidor dele. Como eu posso seguir alguém que eu não conheço? Quando eu sigo alguém que eu não conheço, me torna uma vergonha ao invés de uma referência. Você já viu alguém que diz assim, Deus me livre de ser crente? Ela está decepcionada com Jesus? Ela está decepcionada com quem? Com a vizinha dela. Que diz que é o quê? Eu não sei porque crente tem fama de fofoqueiro. É ou não é? Não, ninguém. Pastor, está chutando contra o gol? Não, estou falando de nós. Aslan, você vem no culto, você gosta do culto, você frequenta, casado com a Priscila, tem um respeito muito grande por você, você sabe disso. Quando você sai aí fora do povo crente, qual é a fama dos crentes? Fofoqueiro e que não paga. Caloteiro. Eu tenho uma raiva disso. Porque quem passou na minha frente arrebentou o caminho. Pastor, estou cansado, calma, eu vou ficar em pé 1 hora ainda. Você fica aqui, quietinho, fica aqui. Quem passou na frente arrebentou o caminho. Aí nós vem atrás apanhando. Pastor não tem crédito no banco. Uma pessoa que ia alugar um salão para nós ficou com medo, porque o pastor que saiu de lá deixou 5 meses de aluguel atrasado. Miserável. Olha para quem está perto de você e diga, você é crente? Comprou? Paga. Pastor, eu chego a coçar porque eu gosto de fofoca. Hoje você vai desviar aqui. E eu vou falar tudo que eu sei que você não vai voltar mais. Pelo menos você vai com toda a notícia para casa hoje. Lê de novo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo. O Senhor é o quê? Cristo. O que é Cristo? O que é Cristo? Olha aqui para mim. O que é Cristo? Ninguém vai falar nada comigo? Você não fica falando que Jesus Cristo. O que é Cristo? Não. Jesus é uma coisa, Cristo é outra coisa. Quem quer saber, diga eu quero. Durante a mensagem eu te conto, vai. 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo, se você sabe quem eu sou, eu também vou revelar quem você é. Porque quando eu descubro a identidade de Jesus, eu também descubro a minha identidade. Tem gente que tem crise de identidade. Por quê? Porque não sabe quem é Cristo. Quando você descobre quem é Cristo, Cristo revela quem é você. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quem está comigo, diga eu estou. Deixa eu responder sua pergunta, você senta agora. Evangelho de João capítulo 1, verso 40 e 41. Aí você senta e anota isso aqui, porque você é crente. Você tem que saber disso.
Evangelho de João, capítulo 1, verso 40 e 41. Lê para nós, Priscila. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. 41. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Achamos quem? Messias quer dizer Cristo. Então o que é Cristo? O que é Messias? E o que significa, pastor? Messias hebraico, Cristo grego, koiné. Deveria anotar. E o significado das duas palavras? Ungido. Se assente adorando a Deus. A quem está chegando hoje pela primeira vez, eu não estou bravo. Tranquilo. Tá? Não assusta não, tá, pastor? Não assusta não. Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vale lembrar que nós estamos em uma narrativa bíblica sobre uma série de mensagens sobre Simão Pedro. Da areia da dúvida, da areia da dúvida, a rocha da revelação. Estamos falando sobre Simão Pedro. Aliás, nós estamos no ano de Pedro. Como é que eu posso estar debaixo de um ano profético de um homem, de uma pessoa que eu não sei quem é? Então eu preciso entender quem é ele e entender que debaixo de palavra que eu estou. Falamos sobre a sua chamada, falamos sobre a sua profissão, falamos sobre o significado do seu nome. O nome dele é Simão, o nome dele é? Simão significa o quê? Simão. Simão significa o quê? Aquele que ouve ou ouvinte. Jesus chamou ele de Pedro, que significa pequeno fragmento de pedra. Uma pequena pedra tirada de uma rocha. Falamos sobre a sua profissão, ele era pescador. Falamos de onde ele era de Betsaida. Bet, casa, saida, peixe. Casa dos peixes ou casa dos pescadores. Jesus lhe chamou com todas as suas impossibilidades. Jesus pediu para que ele o seguisse e ele o seguiu. Ele aceitou a chamada, se tornou um discípulo de Jesus. Jesus foi para a casa dele e curou sua sogra. Depois de ter curado a sua sogra, Jesus levou ele para o ministério juntamente contigo. A Bíblia diz que houve uma tempestade e nós terminamos assim terça-feira passada. Uma tempestade que Jesus fez com que Simão fosse na frente com os discípulos. E perto da quarta vigília ele veio andando por cima das águas. Entrou dentro do barco e a tempestade cessou. Ele não repreendeu a tempestade, ele entrou no barco. Tem tempestade que Jesus levanta e repreende. Tem tempestade que ele entra e a tempestade simplesmente se acaba. A Bíblia diz que Jesus, ele vai transformar pela segunda vez pães e peixes. Agora não são 5 pães, são 7. A quantidade de peixe não diz alguns peixinhos. No capítulo de número 16, a Bíblia diz que Jesus vai se encontrar com os fariseus, com os saduceus, e vai pedir, os saduceus vão dizer para ele: se tu de fato é o Cristo, se tu de fato é o Filho de Deus, quem você diz ser, nos dá um sinal no céu. Aí Jesus disse: eu posso abrir o céu, eu posso fazer o que for, vocês não vão acreditar. Vocês não têm fé para crer nisso. Isso não vai acontecer. Jesus rejeita, ignora a proposta de fazer sinal, porque Jesus não quer provar para eles que de fato ele é. Porque quem sabe que é, não precisa provar nada para ninguém. Jesus vai falar sobre, ainda no capítulo 16, sobre o fermento. Eu queria que um dia eu vou falar sobre isso, mas só introduzindo. Jesus vai falar: cuidado com a massa que tem muito fermento. Os discípulos não entenderam nada, pensou que Jesus estava dando uma bronca neles, porque eles não tinham levado o pão, ou a sobra do pão da segunda multiplicação. Jesus está dizendo: não tem nada a ver isso que vocês estão pensando. Eu estou falando do fermento dos fariseus, o fermento dos religiosos, porque os religiosos têm fermento. É pouca massa para muito fermento. É muita aparência para pouca massa. Eles querem obrigar vocês a fazer o que eles não fazem.
Porque tem pessoas que é assim. Ele diga, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem o Eita Glória ali, ó. Sozinho também. Mas o Evangelho de Cristo não é faça o que eu digo, é faça o que eu faço. Paulo pregando, ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o Evangelho não é faça o que eu prego. Evangelho é faça o que eu faço. A Bíblia diz, capítulo 16, onde lemos, o versículo é o de número 13. A Bíblia diz que Jesus vai para a região de Cesareia de Filipe. Pastor, onde que é Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe fica no norte de Jerusalém, da Galileia, no norte da Galileia, aos pés do Monte Hermon, junto à fonte do Rio Jordão. A nascente do Jordão está exatamente em Cesareia de Filipe. Hoje o nome dessa cidade não é mais esse. Algumas cidades se manteram, como Cafarnaum, Betsaida. Se você for em Jerusalém, você vai encontrar. Mas Cesareia de Filipe você não encontra mais. Cesareia de Filipe hoje tem o nome de Panias. Lá em Cesareia de Filipe, ele recebe esse nome no ano 2 antes de Cristo, dando origem ao primeiro culto dado ao imperador César Augusto. Esse nome dessa cidade é nomeada para homenagear o imperador de Roma, César Augusto. Cesareia é diferente de Cesareia de Filipe. São duas geografias diferentes. Essa aqui é destacada por isso, porque quando Filipe, tentando homenagear Herodes o Grande, filho de Herodes o Grande, tentando homenagear César Augusto, colocou o nome dessa cidade com o nome do imperador. Pasme. Cesareia de Filipe é o primeiro lugar onde se estabelece um culto a um homem como Deus. Quem aqui participou da série de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, diga eu. Vocês lembram que havia vários cultos feitos aos governadores? Eu falei sobre isso nas igrejas aqui. Quem lembra, diga eu lembro. Não precisa lembrar certo do que eu disse, mas eu quero que você tenha a noção. O primeiro culto feito a um imperador não foi em Roma, não foi na Grécia. O primeiro culto feito ao imperador foi em Cesareia de Filipe. Nessa região é o primeiro culto, o primeiro templo que foi erguido para a adoração de um homem. César sempre quis ser um Deus. E isso aqui é muito comum. Todo imperador queria ser considerado um Deus. Me lembro de uma frase: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser um Deus, mas somente um Deus decidiu ser menino. Enquanto os homens querem se tornarem deuses e serem adorados, Deus se fez menino, nascido de uma virgem, vindo totalmente na contramão de todo o ensinamento da sociedade. Eu estou mostrando para vocês geograficamente, para que vocês entendam onde é Cesareia de Filipe, para fazer sentido o que eu vou pregar. Jesus está levando os seus discípulos para esse lugar, para essa região onde os homens estão acostumados a adorar homens como Deus. E é lá que Jesus vai decidir fazer uma reunião de obreiros. Porque esse culto aqui não foi para a multidão. Esse culto aqui foi para os discípulos. Esse culto aqui foi para os discípulos.
Jesus. Porque quando Jesus quer perguntar, ele não pergunta para a multidão. Quando Jesus quer perguntar, Rodrigo, ele pergunta para quem anda com ele. E quando ele pergunta, ele não pergunta porque não sabe a resposta. Ele sabe a resposta, mas mesmo assim ele pergunta. Não porque ele não sabe da resposta, mas para saber se você sabe da resposta. Tem coisa que Jesus pergunta para nós que ele já sabe. Aí você para pensar como eu e digo: para que perguntar então? Não é para ele descobrir. É para você revelar se sabe. Quando Jesus pergunta, ele não está perdendo o controle. Quando ele pergunta, não é porque ele perdeu o controle da situação. Quando ele pergunta, é porque ele quer que você perca o controle. Não é ele que não sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Lembra de João capítulo... Eu vou ler a Bíblia. Evangelho de João capítulo 6, abre comigo. João 6. Jesus está multiplicando pães de peixe, lembra? Olha a pergunta que ele vai fazer, Filipe, versículo 5. Olha o que está escrito. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, disse a quem? Onde compraremos pão para esses comerem? Ué, o Deus aqui é o Senhor. Eu vou resolver isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu penso, Filipe, Senhor, teu tesoureiro é Judas. Vai perguntar para ele. Ué, para mim? Mas Jesus não pergunta porque não sabe o que fazer. Olha o verso 6. Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Levante a sua mão. Quando Jesus te pergunta, não é porque ele não sabe o que fazer. Quando ele te pergunta, é que ele está dizendo: por mais que você não saiba o que fazer, eu sei exatamente o meu próximo passo sobre a sua vida e sobre a sua história. Jesus não quer responder, Jesus quer perguntar. Jesus não quer responder, Jesus quer perguntar. Olha a pergunta dele. O que os homens estão falando sobre mim? Quando vocês entram nos lugares, o que estão falando sobre mim? Quando você frequenta ambientes, o que você está ouvindo sobre mim? Quando você abre o teu TikTok, o seu Instagram, qual é a pauta que estão falando sobre mim? Gente, preste bem atenção. Jesus está em Cesareia de... Lá o povo está acostumado a adorar um homem como Deus, ainda que ele não seja Deus, César. Agora Jesus está indo para essa região para fazer a pergunta: esses homens sabem quem eu sou? Quem sou eu para essas pessoas? Jesus carregava um tríplice ministério, sim ou não? Jesus era rei, sacerdote, profeta. Vamos comigo? Anote isso. Jesus era rei. Só ele carregou 3 ministérios. Ele era reconhecido sobre todos desta maneira. Exemplo: quando Jesus nasce, a Bíblia diz que os magos vão levar presente para ele. Quantos presentes? 3. Quantos presentes? Era quantos magos? Não, a Bíblia diz que era 3 presentes, não 3 magos. Quem aqui já foi para aniversário e não levou presente? Pronto. Pode ser 10, pode ser 5. A Bíblia não diz quantos é. Estraguei seu como que é o nome daquele negócio lá? Estraguei o presépio de algumas pessoas aqui agora. Vai ter que tirar um reizinho para vir.
Só conectando com vocês. Trouxeram ouro, incenso e mirra. Por que esses 3 presentes? Porque quando você se encontra um rei, você leva ouro. Lembra da rainha Sabá? Quando você vai se encontrar com um sacerdote, você leva incenso. E quando vai se encontrar com um profeta, você leva mirra. Quando os 3 presentes é levado para Jesus no nascimento, está dizendo: eu sei que tu és o prometido, tu és sacerdote, tu és rei, tu és profeta. Gente, isso aqui que eu estou falando para vocês é fácil de entender em qualquer cultura. No tempo de Jesus, ele foi reconhecido como profeta. Aliás, para o islamismo, até hoje, ele é um profeta. Para os judeus não messiânicos, ortodoxos, eles não acreditam que Jesus é Jesus. Eles acreditam que Jesus foi Os que gostam de Jesus dizem que é profeta. Os que não vai com a cara de Jesus dizem que ele era lunático. Os judeus. Eu vou marcar um culto para falar sobre isso qualquer hora. Então, a Bíblia diz que quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana em João capítulo 6, que Jesus começou a falar para ela: pega o teu marido e vem cá. O que ela disse? Não tem marido. Jesus disse: agora tu está entrando no assunto. Tu teve 5. O que está na tua casa não é teu. Ela disse: eita, tu é profeta. Ninguém tem dificuldade de saber que ele é profeta. Na cruz, no meio de 2 ladrões, o ladrão da direita, porque o ladrão da direita tem jeito, da esquerda não tem jeito. Vocês, olha, o ladrão da direita, o ladrão da direita, Tom, olhou para Jesus e disse: rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não há dificuldade de saber que ele é rei. Não há dificuldade de saber que ele é profeta. O escritor de Hebreus diz que ele se ofereceu como sacerdote. Entrou dentro do santíssimo lugar e se ofereceu, porque ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele era o sacrifício. E ele entrou uma vez para liberar o acesso para sempre a todos aqueles que desejam. O problema nunca foi ele ser rei, nunca foi ele ser profeta. O problema da sociedade é reconhecer que ele é Deus. Então Jesus está perguntando: o que os homens estão falando sobre mim? Alguém disse: estão falando que tu é Jeremias. Outros estão falando que tu é um dos profetas. Estão dizendo que tu é João Batista. Os discípulos estão respondendo, pastor João Daniel, estão dizendo que tu é o profeta. Estão dizendo que tu é mais um profeta, igual Elias, igual Jeremias, como qualquer outro profeta, tu é mais um. Jesus está dizendo: eles não sabem quem eu sou. Eu estou aqui, eles ainda me comparam como um profeta. Eu não sou um profeta. Todos os profetas que existiram profetizavam sobre mim. Não, eu não sou profeta. Meu Deus, me ajuda a pregar isso aqui. O ateísmo, se você convive com algum ateu, o ateísmo diz que esse Deus é criação dos homens, quando na verdade os homens é que são criação desse Deus. Ninguém tem dificuldade de reconhecer que ele é um profeta. No cristianismo ele é o Cristo.
Nós cremos que ele é. Mas para o Estado Islâmico, o islamismo, diz que ele era um profeta. E para piorar, para o islamismo, Jesus não morreu na cruz. Na hora da sua crucificação, um anjo desceu, tirou Jesus da cruz e colocou Judas Iscariotes na cruz. Para o Estado Islâmico, quem morreu não foi Jesus. Quem morreu foi Judas. Para o Estado Islâmico, ele é só um profeta. Para o judaísmo, para alguns ele é profeta e para outros ele é um lunático. Para o hinduísmo, ele é um guru evoluído. Para o budismo, é alguém, uma entidade forte, um homem sábio que viveu no 2º século. Para o espiritismo de Allan Kardec, ele é um espírito evoluído. Aliás, o espírito mais evoluído que já pisou nessa terra. E todos os espíritos desencarnados desejam ser quem ele é. Para as religiões africanas, Jesus é Oxalá, um Xangô forte, poderoso. Em toda religião, Jesus é forte. Mas somente no cristianismo, ele é Deus. Provoque alguém que está perto de você e diga assim para ele: você sabe quem é ele? Há uma grande chance, pastor Rodrigo, de nós cantarmos sobre ele, adorarmos sobre ele, estamos dentro do culto, mas não sabemos quem é ele. Existem pessoas que acham que Jesus é um arrepio. Tem pessoas que acham que Jesus é uma lágrima. Ai, pastor, eu gosto do culto porque eu choro. Você chora, mas não muda? Você não sabe quem é ele. Pastor, mas eu choro. Você chora ouvindo Chitãozinho e Chororó, evidências. Pastor, então o arrepio que eu sinto não é Jesus? É claro que é, mas ele não é só isso. Tem pessoas vindo para o culto para sentir arrepios. Dependendo por onde o vento entra, você arrepia também. Dependendo da música que você ouve, ela também te arrepia. Nós precisamos saber quem é Jesus. Porque da porta para fora, todo mundo vai te contar quem não é ele. Mas você precisa ter clareza de quem é Jesus para você. Devagar, para não dar problema. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim para ele: quem é Jesus para você? Hã? Quem é Jesus? Porque tem pessoas que acham que Jesus é curandeiro e que igreja é curandeirismo. Mas tem dia que ele não quer curar. E aí? E o dia que ele não curar? Jesus ressuscita morto, sim ou não? Sim. Mas e se ele não ressuscitar? Não sei se eu falo isso, cara. Tem pessoas que acham que Jesus é amuleto, trevo de 4 folhas, garrafa de marafa atrás da porta, pulseirinha do Bonfim, Senhor do Bonfim, uma fitinha que eu paguei R$5,50. Tem pessoas que acham que Jesus é um religioso. O grande problema, Lucas,
é que nós estamos vivendo um tempo de pessoas que não sabem quem é Jesus. Jesus liberta? E quando Ele não quiser libertar? Porque tem gente desviando, porque Jesus não fez o que eu esperava que Ele fizesse. Aqui não tem. Mas tem pessoa que está, eu estou decepcionado com Jesus. Esse evangelho mais estraga, mais espalha do que ajunta. Porque estão prometendo coisa que Jesus não prometeu. Diga assim, pastor, o que Jesus me prometeu? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Transformamos igreja em salão de festa, cultos em show, altar em palco. Nós estamos indo para a igreja para sentir serotonina. O que é isso, pastor? O hormônio do prazer. Ai, eu me sinto tão bem quando eu estou aqui. Esse ambiente é maravilhoso, pastor. Esse ambiente precisa causar mudança aqui, ó. Nós estamos vivendo um evangelho hoje que as pessoas não têm mais pudor. Não sei se eu falo isso, cara. As pessoas postam no domingo o cálice da ceia, e na segunda-feira um funk. E está tudo bem, aliás, Jesus só quer meu coração. Você ainda não sabe quem é Ele. Você ainda não descobriu quem é Ele. Pastor, eu venho aqui porque eu gosto de ouvir o Senhor falando. Se o que eu prego não entra no teu coração, desculpa. Você sabe quem sou eu, você sabe o endereço da igreja, mas você precisa descobrir urgentemente quem é Ele. O evangelho que não transforma, não transforma porque as pessoas não sabem quem é Ele. As pessoas passam 1h30, 2 horas cantando sobre Ele, sem saber quem é Ele. As pessoas pulam, choram, gritam, tem histeria. A mesma coisa que eles fazem no culto, eles faziam no Rock in Rio, no Lollapalooza, na balada que ele ia. Ele trocou de ambiente, trocou um prazer por outro, mas ainda não sabe quem é Ele. Mas quando você descobre quem é Ele, tudo muda. Quando você descobre quem é Ele, o pecado perde a força contra a sua vida. Quando você descobre quem é Ele, você para de trocar Jesus por qualquer conversa fiada. Quando você descobre quem é Ele, cara feia não te desvia mais. Quando você descobre quem é Ele, não muda o que as pessoas falam. Pastora Jéssica, as pessoas hoje estão tomando. Eduardo, permita-me, Eduardo. O Eduardo era ateu. E dos ruins ainda. Não é dos bons não, do ruim. Ele contou para mim, permita-me compartilhar. Ele disse para mim, pastor, a minha alegria era pegar os crentes, sentar e falar sobre Bíblia e sobre ateísmo. Ele desviava crente. Ele fazia crente virar ateu. Trabalho oposto, né? Tava jogando no time contra, agora está no a favor. Foi convocado. Por quê? Menino inteligente, sempre gostou de ler. Mandava Freud, Platão, Nietzsche, fã de Nietzsche.
Eu gosto de Nietzsche também. Falava sobre filosofia e os crentes ficavam assim: hã? Hã? Do que você sabe? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é Jesus? Sei lá, aquele cara que morreu lá na cruz, lá, sei lá. Não sabe quem é Ele. Aí o ateu contava para ele quem era Jesus, mas na versão ateísta. E quem não sabe quem é Jesus é levado por vento de doutrinas. Quem não sabe quem é Jesus é levado. Quem não sabe quem é Jesus é levado por qualquer conversa fiada. Quem não sabe quem é Jesus é levado por qualquer seita e qualquer conversa. Quem não sabe quem é Jesus paga para se encontrar com Ele, porque acha que tem ingresso para se encontrar com Ele. Quem não sabe quem é Jesus acha que tem que subir uma montanha e vestir laranja para se encontrar com Ele. Mas nessa noite eu vim pregar sobre quem é Ele. Quem é Ele? Devagar, provoque quem está perto de você e diga assim: quem é Ele? Se eu falo isso, pastor, eu vou viajar de novo mesmo. Volta só terça. Quem é Ele? As pessoas estão dentro da igreja e não sabem. Tem pessoas que acham que Jesus é um profeta, um espírito evoluído. Tem gente que é crente e não sabe quem Ele é. O que estão falando sobre mim? Tem gente que sai do culto crente, assiste 3 vídeos no YouTube e vira ateu. Desvia. Por quê? Porque conheceu o ateísmo, mas não conheceu Cristo. Eu posso? Tem gente que nasceu dentro da igreja, nunca foi para o mundo, não conhece bebida, não conhece droga, não conhece cocaína, não conhece balada, mas não sabe quem é Jesus. Esse silêncio me assusta. Crentes de 100 anos, congregou com os dinossauros, não sabe quem é Jesus. E Jesus está fazendo uma pergunta, pastora Laira: o que estão falando sobre mim? O problema, pastor Rodrigo, deixa eu contar isso aqui só para o senhor. O problema é que hoje, na era da internet, todo babaca virou doutor. Basta ter um celular, uma internet boa, está ensinando o que nunca aprendeu. Sabe qual é o problema? É que estão falando quem Jesus não é. E tem gente com resistência com a igreja. Liga a sua televisão. Você que está em casa, faça isso também. Procura um canal evangélico e vê lá o que está sendo pregado. Essa rosa, essa toalha aqui enxugou as lágrimas lá no Getsemane, onde Jesus suou sangue. Eu ungi 1000 toalhinhas lá no Getsemane. E onde essa toalhinha pegar, vai ter cura. Eu quero 1000 pessoas com 5.000 reais aqui. Isso não é evangelho, gente, desculpa. Você que ouviu isso, essa papagaiada, essa palhaçada, isso não é evangelho. A água do Jordão é igual a água da torneira da tua casa. Isso aqui me deixa indignado, pastor João Daniel, porque quem não sabe quem é Jesus tem disposição para falar sobre Ele. Não, peraí, escuta aqui, olhe bem para a cara do seu pastor. Parte da culpa é deles, parte é nossa.
Você contém uma verdade, você ouve palavra todo dia e não compartilha com ninguém aquilo que você ouve. Enquanto quem não sabe nada está falando besteira, nós somos portadores de uma verdade que guardamos na gaveta. E achamos que o que nós viemos aqui é ouvir palavra de autoajuda para ter uma semana melhor. Eu venho aqui para encher, para compartilhar lá fora com aquilo que eu recebi no domingo. Pastor, eu não sei pregar. Dica, copia. Pega a mensagem que foi pregada aqui, grava. A tua voz chega onde a minha não chega. Você entra onde eu não entro. Eu não sou manicure, eu não sou barbeiro. Eu não tenho contato com pessoas que você tem. Se você acordar e pegar essa mensagem aqui e levar para o lugar, você não vai ter tempo para falar da vida de ninguém, nem pouco ouvir da vida de ninguém, porque você vai estar ocupado falando sobre quem é Ele. Provoca alguém que está perto de você e diga assim: Jesus não é quem o povo está falando. Você precisa saber disso. Pastor, então quem Ele é? Estão dizendo que tu é Jeremias. Estão dizendo que tu é Elias. Estão dizendo que tu é João Batista. Olha para cá. Pergunta, é dura, mas é boa. O que falam de Cristo lá fora muda quem Ele é aqui dentro? Eu vou falar de novo. O que estão falando de Jesus lá fora está mudando quem Ele é aqui dentro? Porque quem não sabe quem é Ele, quando ouve alguma coisa contra Ele, fica cheio de minhoca na cabeça. Será mesmo? Nossa, mas ele parece tão inteligente, aquele moço que falou. Acabou de terminar a 5ª série. Um pouquinho que fala sobre ele negativamente, já mexe com a estrutura de uma pessoa que diz adorar a Ele, mas não sabe quem é Ele. Esse é o texto em pauta. O que os homens estão dizendo que eu sou. Ele não é um, diga assim para quem está perto de você, ele não é um profeta. Ele não é um espírito evoluído. Ele não é, diga assim, ele não é Xangô. Diga para o outro assim, ó, ele não é guru. Ele é Deus. Você reconhece que Jesus é Deus? Tem alguém que entende isso aqui? Ele é próprio Deus. Olha aqui, olha aqui. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Eu vou de novo. Ele é 100% homem e Ele é 100%. Eu vou ler. Pega a Bíblia. Colossenses capítulo 2, verso 9. Me ajuda. 2:9, deixa eu correr. 2:9. 2:9. Lê, Priscila, lê, Priscila, lê, Priscila, lê para nós, Priscila. Porque nele habita. Segura, porque nele o quê? Habita o quê? Corporalmente toda a plenitude da divindade. Não. Nele habita não é 50% de divindade. Nele habita toda. Ele é totalmente Deus. E Ele é totalmente homem. Ele é o Deus encarnado andando na terra. Não, Ele não é só rei. Não, Ele não é só profeta. Não, Ele não é só sacerdote. Ele é o Deus encarnado. Jesus vai mudar a pergunta. Jesus vai se dirigir aos discípulos e vai dizer assim: bem devagar.
E vocês? Licença. E vocês? Quem dizem que eu sou? Porque eles não andam comigo, mas vocês andam. Me ajuda, Deus, me ajuda. Tem gente tomando ceia sem saber quem é ele. Eu recebi um pastor no meu gabinete que ele falou assim para mim: pastor, batismo passado nós batizamos 50, agora só falta discipular. A minha reação foi assim: você batiza primeiro, discipula depois, aí é fácil. Eu quero ver discipular antes, porque eu não posso descer nas águas sem saber quem é ele. Tem alguém tomando ceia sem saber quem é ele. Tem alguém dentro de igreja sem saber quem é ele. Eu não sei se eu mexo. Tem pastor pastoreando igreja que não sabe quem é ele. Tem profeta que fala xaramanaias, põe a mão na tua cabeça, ora no teu estabelecimento, mas não sabe quem é ele. Porque nós estamos sendo movidos por dons. Mas Jesus está fazendo uma pergunta nessa terça-feira. E vocês? Vocês sabem quem eu sou? Devagar, provoca assim, ó. Diga assim: você sabe quem é ele? Hã? Essa resposta tem que estar na ponta da língua. Lá fora as pessoas estão prontas para responder quem não é ele. Lá fora as pessoas estão prontas para responder quem ele não é. Você precisa saber quem ele é. Na faculdade, você precisa saber quem ele é. No teu trabalho, você precisa saber quem ele é. No seu dia a dia, no meio dos teus amigos, você precisa saber quem ele é. Naquele grupo do WhatsApp da empresa, você precisa saber quem ele é. Você precisa saber quem é Jesus. Você necessita saber quem é Jesus. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Você não adora ele? Quem é que aceitou Jesus diz amém. Quem é ele? Você não aceitou ele? Quem é ele? Pastor, Jesus, aquele homem lá que nasceu na manjedoura. Não. Ele se revelou na manjedoura. Antes do haja, ele já existia. Será que tem 3 pessoas aqui, pastor Rodrigo? Coloca o Evangelho de João capítulo 1 para ver se alguém fala alguma coisa comigo. Evangelho de João capítulo 1 verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se podia fazer. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem. Olha para quem está perto de você, diga assim: antes, fraco, diga antes do haja luz, ele já era. Marcelo, tudo foi feito por ele. Sem ele,
nada do que foi feito se podia fazer. Todas as coisas foram feitas por eles, por ele. Olha o 4, deixa eu ler devagar. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava, e a vida era a luz. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Espírito de Deus palavra sobre a face das águas. E disse Deus, que haja. Ele já estava lá. Não, ele não foi aquele que nasceu na manjedoura. Ele está antes da manjedoura. Ele está, pastor, mas a queda do homem lá no Éden, antes do homem ser criado para cair, ele já era. Jesus está em toda a Bíblia. Se tirar Jesus não sobra nada. Se tirar Jesus acabou a Bíblia. Pastor, mas Jesus nasceu em Mateus. Não, ele foi revelado em Mateus. Lá no Gênesis ele já estava lá. Provoca alguém e diga assim: se tirar Jesus da Bíblia não sobra nada. Pastor, e os profetas apontavam para ele, e Abraão apontava para ele, e Isaac apontava para ele, e Jacó apontava para ele. Eu vou falar para quem gosta da Bíblia. Em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o cordeiro pascual, em Levítico ele é o sacrifício perfeito, em Números ele é a roça ferida, em Deuteronômio ele é o profeta prometido, em Josué ele é o capitão que salva, em Juízes ele é o justo libertador, em Ruth ele é o parente divino, em 1 Samuel ele é o rei escolhido, em 2 Samuel ele é o eterno no trono, em 1 Reis ele é o rei maior, em 2 Rei ele é o profeta poderoso, em 1 Crônicas ele é o descendente de Davi, em 2 Crônicas ele é o restaurador do templo, em Esdras ele é o restaurador da adoração, em Neemias ele é o restaurador do muro, em Esther ele é o libertador invisível, em Jó ele é o redentor que vive, em Salmos ele é a canção e louvor, em Provérbios ele é a sabedoria de Deus, em Eclesiastes ele é o sentido da vida, em Cantares ele é o novo apaixonado, em Isaías ele é o Messias sofredor, em Jeremias ele é aquele que consola o choro, em Lamentações ele é a fidelidade do que tem de dor, em Ezequiel ele é os 4 ventos e o restaurador da glória, em Daniel ele é o 4 homem da fornalha, aquele que entra dentro da cova. Tem alguém comigo para levantar as mãos? Em Oséias ele é amor que não desiste, em Joel ele é o derramamento do Espírito Santo, em Amós ele é a justiça de Deus, em Obadias ele é o vingador fiel, em Jonas a misericórdia para todos, em Miqueias o rei que nasce em Belém, em Naum a fortaleza do dia da angústia, em Abacuque a fé em meio à crise, em Sanfonias o Deus que está no controle, em Ageu a glória do segundo templo, em Zacarias o rei montado sobre o jumento, em Malaquias ele é o sol da justiça. Você pode adorar a ele. A estrela mais brilhante que há no universo é o fogo que apaga. Em Mateus ele é o rei prometido, em Marcos ele é o servo fiel, em Lucas o salvador dos pecadores, em João o filho de Deus, em Atos o Cristo ressurreto, em Romanos a justiça da revelação, em 1 Coríntios a rocha da igreja, em 2 Coríntios o Deus de toda consolação, em Gálatas o libertador da lei, em Efésio a cabeça do corpo, em Filipenses alegria e salvação, em Colossenses a plenitude de Deus, em 1 e 2 Tessalonicenses o
o juiz. Em 1 e 2 Timóteo, o fim que salva. Em Tito, o salvador da graça. Em Filemão, a restauração do relacionamento. Em Hebreus, o sacerdócio perfeito. Em Tiago, a fé em ação. Em 1 Pedro, o cordeiro imaculado. Em 1 e 2 João, o amor em pessoa. Em Judas, o guardião da fé. Em Apocalipse, ele é o salvador da igreja, que vem montado sobre um cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor. Ele, a estrela mais brilhante que há no universo. Levante as suas mãos aos céus. Olha para quem está do teu lado e diga: quem é ele? O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quem é ele? Quem os homens estão dizendo que eu sou? O mesmo Simão que estava em Marcos capítulo 4, 41, no meio daquela tempestade chamada Aimoléu. Quando Jesus acalmou o vento, a pergunta foi essa: quem é este? Eles estão dentro do mar. Ele está acalmando a tempestade. Ele já multiplicou o pão. Ele já libertou. E a pergunta continua ecoando: quem é este? O que a primeira tempestade perguntou, a segunda respondeu. Olha a tempestade que nós falamos semana passada, Mateus 14, 33. Quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. E os que estavam no barco adoraram dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Quem está comigo até aqui, diga: eu estou. Coloca Mateus 16, 16, por favor. 15, 16, 15. Você tem que pegar isso aqui. E Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Simão, no meio dos obreiros. Eu, mestre? Mestre, eu? Na primeira tempestade eu não sabia quem tu era, mas na segunda eu descobri. Deixa eu responder. Permita-me, pastor Fábio. Jesus olhou e disse: Simão, Pedro, com uma oportunidade. Simão pegou o microfone e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus. Eu sei quem é você. Eu descobri quem tu era em cima daquelas águas. A tempestade que veio para me matar, na verdade, revelou quem é o Senhor.
Tem alguém de novo? Eu vou falar. A tempestade que veio para me matar, na verdade, me revelou quem era ele. Quem era ele? A tribulação, pastor Rodrigo, ela vem para nos apresentar quem é ele. Porque às vezes eu conheço Jesus só pelos ouvidos. Foi isso que Jó disse no último momento da sua vida, nos últimos minutos da sua angústia. Ele viu um redemoinho, foi em direção ao redemoinho, e Deus começou a falar com Jó de dentro do redemoinho. Aí Jó gritou: antigamente eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos contemplam quem tu és. Levante a mão direita ao céu, coloca no ombro de quem está do teu lado e diga assim: essa luta não vai te matar, essa tempestade não vai te destruir, essa tempestade vai te revelar quem é Ele. Quem? Provoca quem está perto de você, diga: quem é Ele? Segura. Diga para quem está perto de você quem é Ele. Diga para mim quem é Ele. Diga para ele quem é Ele. Conta para mim quem é Ele. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? Para o cego Ele é a visão, para o médico Ele é o médico dos médicos, para o jardineiro Ele é a rosa de Saron, para o sábio Ele é a sabedoria, para a sabedoria Ele é o protetor, para o pedreiro Ele é a pedra de esquina, para o carpinteiro Ele é a árvore da vida, para o juiz Ele é o justo juiz, para o pastor Ele é ovelha, para a ovelha Ele é o pastor, aleluia. Para o porteiro Ele é a porta, para o bombeiro Ele é o fogo, para o soldado Ele é o comandante, para o marinheiro Ele é o capitão das águas, para o lavrador Ele é o dono da seara, para o estudante Ele é o mestre excelente, oh aleluia. Para quem está em trevas Ele é a luz, para quem precisa de perdão Ele é o perdoador, para o órfão Ele é pai, para o cansado Ele é alívio, para o quebrantado Ele é o bálsamo, para o pobre Ele é o tesouro, para o mecânico é aquele que arruma, para o eletricista é a luz da vida, para o cozinheiro é o pão da vida. Ele é, para o lavandeiro é aquele que nos purifica dos nossos pecados, para o escritor Ele é o verbo da vida, para o merceneiro Ele é aquele que se sustenta, para o astrólogo Ele é a estrela da manhã, para o professor Ele é o mestre, para o engenheiro Ele é o arquiteto do universo, para o astrólogo Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, para o policial Ele é o protetor, para o empresário Ele é o dono de todas as coisas, para o rei Ele é rei dos reis e Senhor dos... Se coloque sobre os pés, terminei. Eu passaria a noite inteira fazendo isso. Para o entregador Ele é a melhor notícia, para o viajante Ele é o caminho, para o ferreiro Ele é a espada do Espírito, para o telefonista Ele é a conexão, para a ciência Ele é o mistério revelado, para o terapeuta Ele é o princípio da paz, para o motorista Ele é o caminho seguro, para o barbeiro é aquele que limpa, transforma, renova e dá nova aparência. Para a manicure é aquele que estabelece a alma e cuida dos detalhes do corpo. Para o músico Ele é a nota perfeita, o som da eternidade. Para o advogado Ele é o advogado fiel que intercede diante do Pai. Para o vendedor Ele é o bem mais valioso. Para o corretor de imóveis Ele é o dono do mundo, dono da eternidade, aquele que prepara uma moradia para você no céu. Para o construtor Ele é a pedra que dá firmamento, para o montador Ele é o encaixe perfeito, para o gerente Ele é o líder do líder, para o empresário Ele é o dono da vinha, para o vendedor de carro Ele é o veículo da graça, para o obreiro Ele é o dono da obra, para a ovelha Ele é o pastor, e para a igreja Ele é aquele que a igreja está esperando aparecer nas nuvens, e quando Ele aparecer, as redes televisivas vão dizer: quem é Ele? 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 E a igreja vai dizer: Ele é o Salvador,
cresça. Ele é o Cristo. Pega na mão de quem está perto de você. Pega na mão dele. Eu terminei. Olha dentro dos olhos dela, dos olhos dele, e diga assim: você sabe quem é ele? Que você está aqui, eu sei. Que você está ouvindo, eu sei. Eu quero saber se você sabe. Esta noite Jesus quer se revelar para quem acha que conhece Ele. Eu vou de novo. Essa noite Jesus quer se revelar para quem acha que conhece Ele. Feche os seus olhos, por favor, toda a igreja. Eu terminei. Por um minuto, feche os teus olhos. Só você que sabe quem Ele é. Por um minuto, adore Ele. Mas adore Ele de todo o seu coração, em espírito e em verdade. Não da boca para fora, em espírito. Por um minuto, abra sua boca e feche os teus olhos. Você que tem glória, sobe com glória. Você que tem aleluia, sobe como aleluia. Você que sabe quem é Ele, enche esse lugar de adoração. Enche esse lugar de adoração, vai. Você sabe quem é Ele? Para o solitário Ele é a companhia. Para o perdido Ele é o caminho. Para quem está em trevas Ele é luz. Para quem está doente Ele é saúde. Adore Ele se você sabe quem Ele é. Não, eu não vou te estimular a adoração. Você precisa saber quem é Ele. Quando você descobrir quem é Ele, você adora sem estimular. Vai. Se você veio assistir, continua assistindo, por favor. Mas se você veio adorar a Ele, adora Ele agora, vai. Sinto o peso da minha glória, diz o Senhor. Sinto o peso da minha presença, diz o Senhor. Essa batalha não é tua, é minha. Essa guerra não é tua, é minha. A mão dos homens tem limite, mas a minha vai aonde a tua não pode ir. Ainda tem tempo para você adorar, vai. Ainda tem tempo para você adorar, vai. Só você que sabe quem é Ele. Você que não sabe quem é Ele, fica olhando para minha cara igual você tá. Por favor, permaneça assim. Se você não sabe quem é Ele, não force a barra. Mas se você sabe quem é Ele, pelo amor de Deus, fecha os teus olhos e enche esse lugar de glória. Eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Pastor, mas é culto de ensino. É culto de ensino, mas Ele é dono dessa casa. Olha Ele aí, olha Ele aí, olha Ele aí. Sinta Ele, seja cheio dEle, seja envolvido pela glória dEle. Quem marcha, marcha. Quem glorifica, glorifica. Quem fala em línguas, comece a falar. Receba agora o toque dEle, o toque dEle, o toque dEle, o toque dEle, o toque dEle. Pastor João Daniel, enquanto o mundo está se aquecendo na fogueira de São João, a DTFN está sendo aquecida pelo fogo da palavra. Pega, pelo fogo da palavra, pega, pelo fogo da palavra. Eu entendi. Jesus falou para mim assim: Johnny, segura os instrumentos.
Porque essa noite eu estou à procura dos verdadeiros adoradores. E só consegue adorar em espírito e em verdade quem sabe quem é Ele. Sobe no glória, sobe. Se você sabe quem é Ele, sobe no glória, sobe. Vai ficar me olhando ou vai entrar? Vai ficar me olhando ou vai mergulhar nesse rio? Vai ficar me olhando ou vai sentir a glória dEle? Vai! Vai! Eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Tem alguém que sabe quem é Ele aqui? Tem alguém que sabe que tem alguém marchando aqui, ó. Olha alguém marchando ali, ó. Isso aqui não é Johnny, isso aqui é Ele. Isso aqui não é a geografia, isso aqui é Ele. Sinto o peso da minha glória, diz o Senhor. Sinto o peso da minha glória, diz o Senhor. Sinto o renovo, diz o Senhor. Lucas, tem coisas na Bíblia que só faz sentido quando você descobre quem é Ele. Se você não souber quem é Ele, a Bíblia não vai fazer sentido para você. O cântico de Abacuque só faz sentido para quem sabe quem é Ele.
Quando Abacuque diz ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas, as vacas sejam destruídas, ainda que eu não tenha o que comer, o que beber, o que vestir, todavia eu me alegrarei. Isso aqui só faz sentido para quem sabe quem é Ele. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu libero a bênção agora, levanta as tuas mãos para cima. Você pode levantar as suas mãos e dizer: fecha os teus olhos e diga a Ele: a Ele, diga para sempre. Terça-feira que vem eu termino de te contar quem é Ele.